Gente comum, em sintonia com as opiniões do Porto. Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa que acolhe as opiniões dos portuenses. Esta semana, o Gente Comum dá-te a conhecer a opinião das pessoas da Asprela acerca da colocação de parquímetros nos estacionamentos que envolvem o polo universitário. As consequências geradas no trânsito local, os custos para os condutores e as alternativas ao automóvel são algumas das questões a que tentamos responder, começando por perguntar se os parquímetros vieram facilitar o estacionamento. Veio facilitar, porque sem eles nós, supostamente estava sempre cheio e com os parquímetros pelo menos já há alguma organização. Até piorou, porque honestamente quem estacionava aqui eram os estudantes aqui da zona e dava mais lugares para pessoas que não têm capacidades para pagar. As propinas já são caríssimas, pagamos 1000 euros e ter que pagar mais dinheiro para podermos estacionar o nosso carro perto da FEUP é simplesmente está fora da questão. Tem vindo a aliviar, mas isso não faz com que as pessoas tenham melhor facilidade em estacionar, porque obriga-os a estacionar mais longe e muitas das vezes quando estacionam aqui e às vezes por 5 minutos por causa de aulas ou assim deixam passar o horário de parquímetro, têm logo multa. Ou seja, claro que vem facilitar o número de lugares disponíveis, mas não vem facilitar as pessoas que frequentemente estão aqui todo o dia. Sim, pelo menos ali há sempre lugares disponíveis, não é? Agora são pagos e se calhar afasta mais o pessoal, mas há muitos lugares disponíveis agora, sim, sem dúvida. Claro. Nesta zona da FEUP, agora se nós avançarmos um bocadinho mais em direção à zona da Ariosa, o estacionamento é um caos encontrar um lugar para colocar um carro. Por um lado veio facilitar, porque acabámos por cobrar dinheiro pelo estacionamento e nem toda a gente pode pagar. Por outro lado veio dificultar, porque o facto de cobrar dinheiro impede que muita gente possa estacionar. O que pensa acerca dos valores cobrados? Eu confesso que desconheço os preços que praticam, mas se forem os preços normais dos outros parquímetros nas outros pontos da cidade, percebo e acho que são os preços praticados desde sempre, por isso também não vejo por que motivo haveria de mudar só por ser o polo universitário. Acho um exagero. Acho que se queremos vir, por exemplo, a ter uma aula, estar a pagar tanto valor, acho um exagero. E se, ainda por cima, se existissem vários estacionamentos aqui no Porto, acho que não me importava, mas com tão pouco estacionamento ainda temos que pagar, acho um bocado absurdo. Acho que são exagerados. Acho que pelo menos os estudantes deviam ter um descontozinho e pagar muito menos do que aquilo que pagam. Sendo uma zona universitária, talvez as tarifas pudessem ser um pouco mais reduzidas nesse sentido. São demasiado elevados, tendo em conta a zona do Porto em que nos encontramos. Sinceramente não sei qual é o valor porque nunca usei. Normalmente estaciono aqui sempre no parque da FEUP porque venho cedo. Não sei o preço. Não é muito para aquilo que eles pedem pela cidade do Porto, porque conheço outras cidades em Portugal que pedem muito mais dinheiro, mas acho que então se eles querem continuar a manter os parquímetros, que deviam então fazer algum tipo de cartão assim para os estudantes, pelo menos, ou para as pessoas que trabalham aqui na zona, poderem ter o carro aí durante o dia à vontade e terem sempre a mesma tarifa ou algo assim do género. Quais são as melhores alternativas para substituir o transporte individual? Será os transportes públicos, acredito que muita gente venha a transportes públicos, mas há as pessoas de longe, como é o meu caso, que têm que vir de carro e se não chega a uma certa hora, torna-se muito complicado logo de manhã. Como eu vim do Brasil e eu percebo que lá não funciona transporte público e aqui eu vejo que funciona muito bem. Os ônibus, autocarros, né? E o metro funciona perfeitamente, então eu acredito que nada melhor do que o transporte público. Se forem estudantes universitários, eu penso que todas as universidades têm um parque próprio e os alunos podem usufruir dele desde que paguem uma cota anual ou mensal e que acaba por compensar comparativamente aos parquímetros. De resto, acho que as pessoas têm sempre transportes públicos no Porto. O Porto é das cidades com a mobilidade mais facilitada. É o metro. Só aqui nesta zona que seja viável é mesmo o metro, porque o autocarro, por exemplo, eu moro na Boa Vista, ir de autocarro para a minha casa demora tipo 1 hora. É ridículo, por isso, sem ser metro, só se for alguém que tenha dinheiro para contratar Uber.
Aqui não temos facilidade porque temos transportes, sempre, a qualquer momento temos o metro, temos autocarros. O pessoal não se pode queixar nesse aspecto porque tem muitas alternativas, pelo menos aqui no São João. Neste momento não há muitas alternativas. À beira do McDonald's tem um parque de estacionamento que não é pago, mas aqui à volta às vezes as pessoas têm que se deslocar para muito mais longe para estacionar o carro. As opiniões estão, como habitualmente, divididas. Uns consideram que a existência de parquímetros em redor da zona da Asprela veio permitir um maior escoamento do trânsito devido à menor presença de veículos decorrentes do estacionamento pago. Outros argumentam que os estudantes saem prejudicados com esta situação, defendendo uma diminuição das tarifas que permitam a dinamização de uma zona onde, diariamente, se encontram presentes milhares de estudantes. O Gente Comum desta semana chega ao fim, mas a opinião sobre os temas que importam para o Porto ficará, certamente, guardada para a semana. Até lá!